Olá! Hoje eu, Paula, e minha colega Vitória vamos falar um pouco sobre a genética por trás da pelagem dos gatos. Nos gatos, a cor da pelagem é determinada pela presença da melanina. A melanina ela é produzida através de uma reação que envolve a enzima tirosinase, que é produzida pelo gene albino, que nós vamos chamar de gene C. Ou seja, o gene albino ele regula a quantidade de melanina na célula. A melanina ela é produzida quando há a presença do gene albino dominante, ou seja, quando o gato apresenta genótipo heterozigoto ou homozigoto dominante, ele vai apresentar sua coloração normal, que pode ser preta, alaranjada, ou aquele padrão escama de tartarugas, que ocorre em algumas fêmeas, conforme os genes que estão presentes no cromossomo sexual X. A cor preta é determinada por um alelo recessivo, enquanto a cor laranja por um alelo dominante. Quando o indivíduo apresenta um genótipo homozigoto recessivo para o gene albino, a gente vai ter um gato albino. Vão existir diferentes pelagens albinas conforme as mutações que ocorrem no locus do gene C. Gatos homozigotos recessivos para o gene CS, eles são os conhecidos como os gatos siameses. Eles apresentam, então, o padrão color point, enquanto os gatos homozigotos recessivos CB, eles são conhecidos como gato burmês. Eles apresentam esse padrão sépia. Nesses dois casos, a tirosinase ela ainda consegue produzir um pouco de melanina, por isso que esses gatos não são totalmente brancos. Já os gatos homozigotos recessivos CA são brancos do olho azul, enquanto os gatos homozigotos recessivo C, ou seja, que não apresentam nenhuma mutação nesse locus, eles vão ser brancos com o olho cor-de-rosa. Então, os gatos siameses e os burmeses, eles apresentam uma característica relacionada ao alelo que define a coloração da pelagem, que é a codominância. Ou seja, um alelo não é dominante sobre o outro. E quando a gente tem a presença do alelo CS e do CB, a gente vai ter um fenótipo chamado de mink, que é característico dos gatos tonquineses. Outra característica dos siameses e dos burmeses é relacionada com a enzima tirosinase, que ela apresenta uma condição que depende de uma temperatura específica para atuar e para começar o processo de produção da melanina. Só que essa temperatura, ela não é a temperatura corporal específica dos gatos. E essa questão da relação da tirosinase com uma temperatura específica, ela é chamada de acromelanismo. Então, o que acontece é que quando nós temos uma maior temperatura, uma região de maior temperatura no gato, que seria a região do dorso, do tronco, a gente vai ter menos pigmento, vai ter menos produção de melanina. E ele vai ser mais claro. Já em regiões de temperatura menor, a gente vai ter mais pigmento. Como a gente pode ver na imagem, o gatinho com as patas, as orelhas, o rosto e também o rabo, que são mais escuros. Outro gene que está relacionado com a coloração do pelo branca é o gene White, que é o gene W. Na verdade, ele é uma mutação e ele é dominante. E ele age na proliferação de melanócitos, que são as células portadoras de melanina. Então, quando esse gene age, na verdade, os genes das cores estão presentes, mas eles não são expressos. E dessa forma a gente acaba tendo um gato de pelagem branca e de olhos azuis. Por último, a gente tem o gene S, que é o White Spotting Factor. Ele é um gene que pode gerar desde uma pequena mancha branca até uma mancha que cubra quase todo o corpo do gato. E ele tem relação com a migração dos melanoblastos, que são células precursoras da pigmentação. Essas células acabam migrando de uma região especializada do tubo neural durante o desenvolvimento do embrião. E esse gene tem muita influência, é muito influenciado por fatores ambientais, principalmente quando ele está em heterozigose,
e por conta disso a gente vai ter uma variação muito grande de tamanho de mancha branca. E, além disso, esse gene ele pode afetar células sanguíneas e germinativas, e assim a gente pode ter gatos anêmicos ou estéreis. Aqui são nossas referências. Muito obrigada pela sua atenção.